Este vídeo não abordará a Terra plana, fugindo um pouco da temática do canal. No entanto, decidi produzi-lo no intuito de defender as escrituras e combater teorias antibíblicas que têm sido amplamente disseminadas no YouTube. A teoria da semente da serpente consiste, resumidamente, em uma interpretação errônea, distorcida e especulativa do texto bíblico de Gênesis 3 e outras passagens defendendo a ideia que Eva teria copulado com a serpente, que seria uma entidade caída hermafrodita, e após isso o próprio Adão teria praticado o mesmo ato com a mesma. A aberração desse ensino continua ao defender que, após Adão ter conhecido sua mulher, lhe nasceram gêmeos, sendo Caim o filho do ser caído, a serpente, e Abel filho legítimo de Adão. Voltemos ao Éden para juntos verificarmos se em toda essa história existe algum fundamento e respaldo bíblico. Uma história verídica. Contada pela fonte mais confiável de todas. No princípio, refutando biblicamente a teoria da semente da serpente. No livro de Gênesis, o livro das origens, encontramos um lugar especial criado por Deus, o Jardim do Éden. A Bíblia dá a localização geográfica de onde ficava o Éden na antiga Mesopotâmia, inclusive citando nomes de rios. Coincidência ou não, o local onde Deus criou e colocou o primeiro homem é exatamente o local onde a ciência diz ser o berço da humanidade. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E Deus teve que ensinar todas as coisas para aquele homem, feito à sua imagem e semelhança, e assim o homem passou a entender e a desfrutar da perfeição da criação de Deus, vivendo em plena harmonia com a natureza. Porém, desde o princípio, o Senhor estabeleceu limites para o homem. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Deus sujeitou ao homem toda a criação, e ele tinha domínio sobre todos os animais. No entanto, ele ainda se encontrava só, e o Senhor Deus viu que não era bom para o homem ficar assim. Então o Senhor Deus fez Adão cair num profundo sono, deixando-o anestesiado. E tomando uma de suas costelas, fez a mulher. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Agora Adão tinha uma companheira, a qual Deus lhe tinha preparado, e passou a ensiná-la todas as coisas as quais tinha aprendido do próprio Senhor. Inclusive acerca da única proibição, a qual o Senhor lhes impusera: comer do fruto da árvore que estava no centro do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal. E andavam Adão e sua mulher nus, e não se envergonhavam, e estavam sempre na presença do Senhor, que os visitava na viração do dia. No entanto, a mulher, sendo o vaso mais fraco, estava inquieta acerca daquela proibição. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi um teste simples aplicado por Deus, usando coisas que eles estavam acostumados, como árvore e fruto, e num momento oportuno em que a mulher estava só próxima à árvore, que Satanás entra em cena. Usando-se da serpente, o animal mais astuto do campo,
Satanás introduziu no mundo a primeira mentira, corrompendo os sentidos da mulher e fazendo-a transgredir. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu com ela. O único mandamento que ambos haviam recebido de Deus havia sido então transgredido. Então vieram as sentenças de Deus para os três. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua concepção, em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e cardos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Após terem pecado, Adão e Eva foram expulsos do Éden. E Adão conheceu a Eva, e ela gerou a Caim, o seu primeiro filho. Em seguida gerou Abel. A Bíblia não diz se eram gêmeos ou não. Caim, o primogênito, possuía uma má índole, tendo muita inveja de seu irmão Abel, pois a natureza humana já havia sido corrompida pelo pecado de seus pais, e ao alimentar esse sentimento perverso de inveja de seu próprio irmão, Caim acaba cometendo uma loucura, assassinando-o. Somente após este ato de crueldade que Caim recebeu a maldição de Deus e foi exilado na terra, portanto não foi contado na descendência de seu pai. Então Adão, conhecendo novamente a Eva, esta deu à luz a Sete, dando continuidade à sua descendência. Vamos aos esclarecimentos. A narrativa de Gênesis é literal e histórica. Realmente a Bíblia traz muita simbologia, como nos livros dos profetas e em Apocalipse. No entanto, todos os eruditos concordam que os elementos de Gênesis são literais. Os personagens distintos. No drama de Gênesis 3, temos 3 personagens distintos, a saber, Adão, o homem, sua mulher e a serpente. O quarto elemento. A terminologia em hebraico, árvore, é a mesma tanto para a árvore do conhecimento como para a árvore frutífera. Serpente versus árvore. Em nenhum momento a passagem de Gênesis mistura a serpente com a árvore do conhecimento como se fossem um só elemento. Animais falantes. Os defensores dessa teoria não aceitam que Satanás pode ter falado na boca da serpente, assim como Deus falou na boca da jumenta. Sentença num animal? Eles também não aceitam que a sentença ao animal serpente foi literal, de se rastejar sobre o seu ventre e comer, entre aspas, do pó da terra. E ignoram que Jesus amaldiçoou uma figueira somente por não encontrar frutos nela. Também ignoram que Jesus Cristo sentenciou uma vara com 2.000 porcos, permitindo que os demônios entrassem neles e se precipitassem no mar. Nem ao menos compreendem que Deus tem poder e liberdade para fazer o que quiser com sua criação. Flor ou fruto? Também ignoram conceitos de biologia básica, onde aprendemos que os órgãos reprodutores das plantas são as flores. O processo de polinização das plantas se dá através de insetos, pássaros e até mesmo pelo vento.
A função do fruto é de somente proteger a semente, e não pode ser interpretado como o órgão reprodutor da serpente. Raça de víboras. Raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Serpentes! Confio de víboras! Assim como Jesus chamou os fariseus e os religiosos de víboras, chamou Herodes de raposa, chamou a mulher cananeia de cachorrinha. E nós bem sabemos que nenhum deles eram descendentes de animais. Metáfora é o emprego de uma palavra com o significado de outra em vista de uma relação de semelhanças entre ambas. É uma comparação subentendida ou emprego de uma palavra em sentido figurado. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem aos pés, e voltando-se vos despedacem. Mateus 7,6. O trigo e o joio. Nas parábolas do semeador e do trigo e do joio, a semente se referia à palavra de Deus. O próprio Jesus deu a interpretação. O joio é todo aquele que ignora a palavra e comete iniquidade. Deuses animais. É muito comum em todas as culturas pagãs a adoração a deuses, metade homem, metade animais, ou somente animais como cães, macacos, elefantes, vaca, e pasmem, até mesmo ratos são adorados. Uso de fontes não confiáveis. Como essa teoria não consegue fundamento somente bíblico, vai atrás de livros apócrifos e de diversas mitologias pagãs. Considerações finais. O que nós podemos entender então que ocorreu realmente no Éden? É simples. Ocorreu aquilo que está escrito literalmente. Os elementos de Gênesis 3 são literais. Árvore é árvore, fruto é fruto, serpente é serpente. Não a serpente como conhecemos hoje, mas um animal diferente. Satanás estava na terra, estava no jardim, e usou desse animal para enganar a Eva. O pecado não foi de cunho sexual, mas a sagacidade de Satanás perverteu a consciência, o sentimento de Eva. Pois o campo de batalha de Satanás é a mente do homem. A contaminação não veio pelo fruto, mas sim pelo ato de transgressão. Em Gênesis capítulo 4, o texto é bem claro, que Caim nasceu após Adão conhecer a Eva. Se você tiver que optar entre a literalidade do texto bíblico e especulações totalmente antibíblicas, sugiro que fique sempre com a primeira opção. E que Deus nos guarde de termos nossos sentidos pervertidos, como Eva teve. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. 2 Timóteo 4:4.